Bom dia, irmãos. Mais um dia na presença do Senhor, né? Hoje vamos fazer 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Amém? Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santifica o teu nome, seja o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos? O título é Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. E o subtítulo é A Viúva de Serepta. E o versículo 14 diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Esse versículo faz parte da história de uma viúva de Serepta. Ela tinha apenas um pouco de farinha e azeite, mas escolheu confiar na palavra de Deus anunciada pelo profeta Elias. Como resultado, Deus sustentou sua casa durante o período da seca. Então, o que Deus quer nos ensinar, irmãos, que sua provisão nunca falha. Mesmo quando os recursos parecem insuficientes, Ele é capaz de multiplicar o pouco que temos. O Senhor também nos chama a confiar nele, antes de enxergarmos o milagre. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e obedecer à sua direção, experimentamos seu cuidado diário. Amém? Então, irmãos, esse versículo aqui fala de uma viúva, de Serepta, que tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija, mas escolheu confiar na palavra de Deus, anunciada pelo profeta Elias, porque era tempo de seca, irmãos, não chovia. Então, aquela época era muito difícil, assim como é hoje. Aquela época também foi muito difícil, porque Elias anunciou que não ia chover por um tempo, e começou a faltar as coisas para as pessoas, passar necessidade, sem chuva, como faz, Então, então Deus enviou, Elias, que estava no Ribeira, até a casa dessa mulher para ajudá-la, Então Deus pediu que Elias fosse para profetizar sobre a vida dela, para que não faltasse a comida dentro de casa. Então a palavra diz assim: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, porque Elias tinha pedido ela para fazer um bolo, e trazer para ele. Então, e ela respondeu assim para ele: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui apanhar 2 cavados e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morremos, Então, ela não tinha nada, mas o profeta Elias ia profetizar e não ia faltar nada naquela casa. Enquanto houvesse seca, ela ia ter o azeite e a farinha, E ali ele foi sustentado por ela por muitos dias, Por algum tempo. E na casa dessa mulher nada faltou, Porque ela preferiu confiar em Deus, Na palavra do profeta Elias, Como ela confiou na palavra, E a casa dela foi sustentada. E Elias lhe disse: não temas, vai fazer conforme a tua palavra. Porém, fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, Aí vem o versículo, que eu estou
explicando, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor mandar chuva, sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e a sua casa muitos dias, e não faltou nada, porque ela confiou na palavra do Senhor, Confiou no que Elias estava falando para ela, Então naquela casa não faltou nada. Então Deus nos ensina que sua provisão nunca falha. Mesmo quando os recursos parecem insuficientes, Ele é capaz de multiplicar. Se nós confiarmos no Senhor, ter fé na Tua palavra, crer no Senhor, nunca vai faltar nada, irmãos. Porque Deus não desampara teus filhos. Deus não abandona os teus filhos. Então devemos confiar, ter fé e confiar, crer na Tua palavra. Amém, irmãos? Então o Senhor também nos chama a confiar nele. Antes de enxergarmos qualquer milagre na nossa vida, devemos confiar primeiramente no Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Quando colocamos Deus em primeiro lugar e obedecemos a sua direção, experimentamos o seu cuidado diário, que Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai estar ali todos os momentos para cuidar de nós, da nossa família, Então, irmãos, o que esse versículo diz é que devemos confiar no Senhor, assim como a viúva de Serepta confiou, que era uma época de muita seca, Ela confiou na palavra do Senhor. Nós devemos confiar totalmente no Senhor, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor, Não fazemos nada sem o Senhor estar à frente da nossa vida. Então vamos confiar no Senhor, porque se você confiar e crer, ter fé de verdade, que Ele pode fazer, que Ele pode agir na tua vida, que Ele pode te ajudar, então vamos confiar. Às vezes você está aí passando uma necessidade danada, Então você deve fazer o quê? Confiar no Senhor, crer no Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é grandioso para fazer qualquer coisa na nossa vida. Então vamos confiar nele, porque Deus é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos socorrer, a nós e nossa casa, nossa família. Irmãos, colocamos Deus em primeiro lugar, porque Ele é poderoso para nos ajudar. Amém? Assim como a mulher, a viúva de Serepta confiou no Senhor, na palavra que o profeta Elias veio trazer para ela, vamos confiar no Senhor, vamos pôr Ele em primeiro lugar na nossa vida, vamos pôr Ele na presença da nossa casa, na presença do nosso trabalho, na presença da nossa vida, da nossa família, porque Deus é poderoso, Deus é milagroso, Deus age assim poderosamente na nossa vida. Vamos confiar no Senhor, irmãos. Primeiramente o Senhor, sempre o Senhor na nossa vida. Amém? Glória a Deus. É o que eu entendo dessa palavra hoje. Vamos confiar no Senhor, porque tudo Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos confiar? Irmãos, é o que eu entendo hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor, ajuda-me a confiar em Ti, mesmo quando os recursos parecem pequenos. Ensina-me a viver pela fé, crendo que Tu és o Deus da provisão. Sustenta a minha vida e a minha família e fortalece o meu coração para obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é o que eu entendo hoje desse versículo. Amém? Vamos confiar no Senhor? Então tenha um dia abençoado na presença de Deus. E Deus sempre em primeiro lugar da tua vida. Amém? Deus abençoe, irmãos.